Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9, e versículo de número 13, que diz assim: Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Jesus dá uma ordem dizendo: mande todos se acomodarem, mande todos se organizarem para receber o milagre. Muitas vezes, aleluia, vai ser necessário uma grande organização para que a gente possa receber, aleluia, alguns milagres da parte de Deus. Aqui nós vamos ver Jesus dando uma ordem dizendo: mande sentar em grupos, mande organizar tudo, e organizar e obedecer o direcionamento de Deus. Obedecer o direcionamento de Jesus naquele momento, se sentando em grupos, confiando na palavra dele. Existem situações que nós vamos precisar confiar na palavra do Senhor. Vamos precisar confiar naquilo que ele está nos ordenando fazer, porque aquele que manda garante, porque aquele que fala se responsabiliza, porque aquele que direciona é aquele que também, aleluia, dá a providência, dá a provisão. Ele estava dizendo: mande todos sentar em grupos, aleluia. Por quê? Porque ele providenciaria. Aqui os discípulos deixam bem claro: a gente não tem condições, aleluia, de alimentar essa multidão, e Jesus dá uma ordem dizendo: manda todo mundo se sentar em grupos, aleluia. Por quê? Porque eles não tinham condições, mas Jesus tinha. Eles não podiam, mas Jesus, aleluia, podia fazer. E Deus está dizendo para você: você não tem condições, mas Jesus tem. Você não pode, mas Jesus pode. Você não faz, mas Jesus faz. Ele está dizendo: somente obedeça as minhas ordens. O que cabia aos discípulos aqui, a multidão, era obedecer os direcionamentos, era obedecer a ordem, era obedecer aquilo que o Senhor Jesus estava falando, que nos cabe a obedecer. Muitas vezes pagamos preço porque queremos entender, porque queremos compreender aquilo que Jesus está falando conosco. E Deus está dizendo: não é sobre querer compreender, é sobre obedecer aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor fala. Porque muitas vezes Deus vai dizer muitas coisas que não vai ter lógica, irmãos, que não vai ter noção, aleluia, que a gente não vai ter noção do que vai acontecer, que vamos olhar e vamos dizer assim: mas eu não sei qual vai ser o fim dessa história, eu não sei como é que vai ser isso, aquilo, não tenho noção do que o Senhor vai fazer. Mas Deus está dizendo: confia na minha palavra, confia no meu direcionamento, confia naquilo que eu, Senhor, estou te mandando fazer. Ei, havia uma ordem. O que os discípulos e a multidão tinham que fazer era obedecer. E a Bíblia diz que eles obedeceram, todos sentaram em grupos, todos se organizaram como o Senhor havia ordenado. E a Bíblia diz que eles receberam uma grande multiplicação. Por quê? Porque eles foram obedientes ao direcionamento de Deus. Seja obediente ao direcionamento, seja obediente àquilo que Deus tem falado contigo, porque Deus vai honrar cada passo, porque Deus vai honrar cada direcionamento. Imagine, aleluia, o profeta Elias, quando Deus mandou ele ir, aleluia, para ali para o ribeiro de Querite, para ser sustentado por corvos. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele não quis entender. Pela manhã os corvos levavam pão e carne, pela tarde também. Aleluia. Sustentou Elias durante um tempo os corvos, porque nós percebemos que para Deus não existe impossibilidade. Elias obedeceu e Deus entrou com providência. Nós temos que obedecer para que Deus entre com providência na nossa vida, para que a gente possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que obedecer os direcionamentos, nós temos que obedecer as palavras, nós temos que obedecer aquilo que Ele nos ordena, porque quando somos obedientes, o Senhor honra nossos passos, os passos que damos de fé. O Senhor Jesus deu uma ordem dizendo: assenta em grupos. E a Bíblia diz que eles sentaram em grupos, não quiseram entender como é que ia ser, somente obedeceram. E o Senhor Jesus honrou o passo deles. A Bíblia também nos diz, aleluia, que Elias obedeceu o direcionamento de Deus sem questionar. E Deus honrou o posicionamento, o direcionamento que Elias assim tomou, direcionado por ele. Deus está dizendo: somente obedeça, porque eu sou o Senhor que honro cada direcionamento e cada passo que eu te ordeno dar. Obedeça, porque você viverá um grande milagre da parte de Deus. Ou querer entender, somente obedecer. Que Deus te abençoe. Quem obedece recebe milagre. Deus te abençoe.